Olá a todos, que as bênçãos de Deus se faça presente em cada coração, em cada casa, em cada família. Meu nome é Luiz Furtado, eu sou um tarefeiro da UCEAB, União Cristã Espírita Amor e Verdade, uma casa espírita que fica no município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. É com uma imensa satisfação que nós vemos hoje dar início a mais um programa da nossa série O SEAB, um farol para o mundo de regeneração. E hoje, com a permissão, com a autorização do professor Fabiano Selbach, que é um filósofo social e tem um canal maravilhoso, que é o canal de filosofia, a Filosofia Espírita. Então, ele nos autorizou a utilizar as suas matérias nesse nosso canal, uma vez que nós estamos aproveitando para aumentar a divulgação da doutrina espírita. Então, Fabiano é um espírita, é uma pessoa assim, dedicada à obra. No canal dele, né, vocês vão ver durante as apresentações, assim, tem assim, coisas maravilhosas, matérias maravilhosas, que ele utiliza com o conhecimento, com a sapiência, com o estudo dele. Então, ele nos autorizou e nós vamos passar a semanalmente apresentar alguma coisa, ou uma ou duas matérias do canal dele. Então, a gente agradece assim, imensamente, pede a Deus que o abençoe, que ele continue nesse trabalho e que nós possamos multiplicar isso. Então, que a paz de Deus esteja com todos. E a partir de agora, então, nós vamos ter essas apresentações que foi cedida gentilmente para que nós pudéssemos distribuir mais esses ensinamentos de extremo valor também aqui no nosso canal. Muito obrigado, Fabiano, que a paz de Deus esteja contigo, com toda a tua equipe e que nós possamos seguir em frente. Que assim seja. Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. Nascido em 6 de agosto de 1651, no Château de Fenelon-Périgord, na França, de família nobre e ilustre na diplomacia, sendo um dos filhos menores, seguindo um costume de sua época, na qual já fora destinado para a carreira eclesiástica, e disse que começou seus estudos no Colégio dos Jesuítas, em Cahors, onde, juntamente com os jesuítas em Paris, manteve contato com o seminário de Saint-Sulpice, também na França. Na sua existência terrena, foi um orador, escritor e prelado francês, de grande influência. É considerado um precursor do iluminismo e na pedagogia propôs ideias que seriam desenvolvidas por Rousseau e Pestalozzi. Contemporâneo de Luís XIV, o Rei Sol,
viveu o apogeu do antigo regime francês. Foi preceptor do filho mais novo do rei, herdeiro do trono, o Duque de Borgonha, que desencarnou em 1712, sem chegar a assumir o trono. Suas obras são reeditadas na França até os dias de hoje e continuam a ser reeditadas nas escolas como veículo para compreender a antiguidade clássica, a moral e as regras da arte de escrever. Jacques Lebrun, apresentando o volume com as obras completas de Fénelon, diz que há em seus textos uma elegância inimitável, uma discreta sensibilidade pela arte e uma harmonia entre a herança cultural e o moderno. Fénelon, em muitos aspectos, foi um homem além de seu tempo, nascido em uma época e país onde a religião tinha uma importância para a vida das pessoas que é difícil de ser compreendida nos dias de hoje. Foi católico sincero, mas defendeu o catolicismo com eloquência, nunca com fanatismo. Os sermões que restaram e os escritos que deixou mostram uma argumentação bem montada, sempre na busca do esclarecimento dos ouvintes e nunca a atacá-los. Neste aspecto, pode-se dizer que destoou de seus contemporâneos, mas enquanto governos e povos ainda matavam pelas diferenças religiosas, a tolerância com que os tinha as ideias dos diferentes da sua época era marcada pela sua afabilidade com todos que lidavam. Foram estes os traços marcantes de sua personalidade. No século XVIII, antes da Revolução Francesa, a igreja era o único lugar onde a multidão podia ouvir grandes oradores. Existiam os sermões de Quaresma, as grandes festas e os elogios fúnebres. O historiador Jacques Will observa que, enquanto as almas simples procuravam, sobretudo, as verdades das religiões e uma exortação ao bem, as pessoas cultas buscavam também a perfeição da linguagem e a riqueza das ideias. Já no começo de sua carreira eclesiástica, chamara a atenção pela beleza e pela perfeição de seus sermões. Foi então que foi nomeado em 1678 para ser diretor do Instituto des Nouveaux Catholiques, Instituto dos Católicos Novos. Esta instituição buscava reeducar na religião católica as jovens de família protestante que haviam se convertido ao catolicismo. Suas experiências pedagógicas o levaram a escrever em 1681 o livro Traité de l'éducation des filles, Tratado sobre a Educação das Meninas. Essa experiência lhe trouxeram alguns problemas, pois a moderação com que tratava os protestantes e a recusa em impor aos convertidos as práticas devocionais, exageradas ou desnecessárias, provocou inimizades e acusações de simpatia pelo jansenismo. Em 1685, ele escreveu uma obra teológica em refutação ao jansenismo. Esta corrente religiosa defendia posição diferente das adotadas pelo catolicismo na relação do livre-arbítrio e da graça divina com a questão da salvação humana. O livro se chamara o Tratado sobre a Existência de Deus e de refutação ao sistema de Malebranche sobre a natureza e a graça. Neste ano, ele também viajou algumas vezes em missão de pregação. Luís XIV foi o responsável por estas viagens. Ele revogou o Edito de Nantes, promulgado pelo rei Henrique IV, em 13 de abril de 1598, que reconhecia os direitos religiosos e políticos dos protestantes na França
e, entre outras medidas, para convertê-los ao catolicismo. Enviou então oradores brilhantes em missão de pregação pelas províncias onde eles tinham grandes representatividades. Em 1684, chegou na França uma nova querela teológica a partir de uma doutrina pregada por Madame Guérin, Jean-Marie Béron de la Mont-Guérin. Extremamente piedosa, ela tinha visões desde os 5 anos de idade e expôs suas ideias em uma obra em 1684, intitulada Meios Rápidos e Simples para Orar. Adepta do quietismo, um movimento iniciado pelo teólogo espanhol Miguel de Molinos, que nascera em 1628 e morrera em Roma na prisão em dezembro de 1696. O quietismo era assim chamado porque valorizava o estado de quietude interior e confiança em Deus, em detrimento das práticas exteriores e da liturgia. É muito semelhante com as ideias de Juan de la Cruz e de Teresa de Jesus. Fenelon é apresentado a Madame de Montherno, casada com Luís XIV, e então torna-se seu conselheiro espiritual. É através de Madame de Montherno que ele toma conhecimento das ideias da então Madame de Guérin, vindo a conhecê-la no inverno de 1688. As ideias de Madame Guérin causam profunda impressão em Fenelon, e durante os anos seguintes ele mantém muitas correspondências com ela. No ano de 1689, Fenelon é indicado para preceptor do herdeiro ao trono, que já estava então com 7 anos de idade. É neste momento que ele inicia uma nova etapa em sua vida. É uma fase fecunda em que escreve suas principais obras literárias e em que exerce sua maior influência política e religiosa. Principalmente, ele procurou formar moralmente o herdeiro real, orientando-o para que se tornasse um bom governante. Em 1693, ele foi admitido na Academia Francesa. Para a instrução de seu aluno real, ele escreve, a partir de 1694, a obra Os Diálogos dos Mortos, e também as fábulas e os contos que compõem as aventuras de Telêmaco, o filho de Ulisses, tornando um período brilhante na sua vida. Fenelon atinge seu apogeu em 4 de fevereiro de 1695, quando ele fora nomeado arcebispo da diocese de Cambrai. A situação de Fenelon começa a se reverter quando ele se opõe a Bossuet, uma das principais vozes do episcopado francês no reinado de Luís XIV na questão do quietismo. É então que ele escreve um texto em defesa de Madame Guérin, intitulado Explicações das Máximas do Santo sobre a Vida Interior, e acaba sendo condenado pelo Papa Inocêncio XII. A pregação de Fenelon também começa a gerar inquietação na corte e nos meios religiosos. Sua defesa das ideias quietistas gera uma efervescência espiritual que é mal vista pela hierarquia da Igreja. Assim, a religião e a política estavam de tal forma ligadas no reinado de Luís XV que Madame Guérin acabou sendo considerada inimiga do Estado e presa em 1698
por acreditar que era possível ligar o ser humano a Deus diretamente, sem intermediação da Igreja. Permaneceu 5 anos encarcerada na Bastilha e depois foi banida para Blois. Como dito acima, Fénelon, ao escrever a obra Telêmaco, criou um verdadeiro programa de educação moral para seu tutelado real. O objetivo da obra era formar-lhe o caráter, para que, ao assumir o trono, fosse um bom governante, sem fanatismo e preocupado com o bem-estar do povo. O problema é que assim que, em 1698, começaram a circular na corte as primeiras cópias do texto, Luís XIV a viu como uma crítica direta a seu comportamento e a sua política. Em janeiro de 1699, Fénelon é afastado de seu cargo de preceptor do herdeiro ao trono. E em maio do mesmo ano, quando Telêmaco é publicado, Fénelon é banido da corte, aceitando com humildade o revés em situação. E é então que retira-se para a sua diocese. A partir de então, viveu uma vida regular e austera, ritmado pelas visitas às paróquias de sua diocese, as suas predicações e homilias aos seminaristas. Ao redor de Fénelon ficaram a família e os amigos. Deu conselhos políticos aos que procuravam nas suas crises que passou a França nos últimos anos com Luís XIV. Mas o rei não lhe permitiu jamais voltar a Paris e recusou todos os pedidos que lhe foram feitos neste sentido. Desencarnou em 1715, deixando muitas obras, em geral sobre assuntos políticos, de educação e de religião, e também a fama de homem de bem que persiste até os dias de hoje. Na espiritualidade, já como espírito, fez parte do grupo que acompanhou Allan Kardec na codificação espírita. Assinou juntamente com outros espíritos ilustres o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, e as mensagens suas foram publicadas nas Obras Básicas e na Revista Espírita. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-se em vários momentos discursando acerca da terceira revelação e da revolução moral do homem. Também irá nos brindar com o grande ensinamento sobre o homem de bem e os tormentos voluntários. Falará sobre a lei de amor e o ódio, e por fim, sobre o emprego da riqueza. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Irá perguntar Allan Kardec aos imortais. E é Fénelon que responde à pergunta 917 de O Livro dos Espíritos. Todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem ainda muito próximo da sua origem se encontra, e também não consegue libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro e real, e não desfigurado pelas fixações e ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais.
O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr em defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é levado a ocupar de si mesmo mais do que os outros. Que o princípio da caridade, da fraternidade, seja a base das instituições sociais e das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. E é a eles, sobretudo, que está reservada a verdadeira felicidade dos eleitos. Pois em verdade eu vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si, será posto de lado e sofrerá o abandono. Fénelon.